com essa prece maravilhosa, esse poema, que somente o nosso irmão Ademar pode escrever, né? Nós nos sentimos já realizados com a reunião da noite. Então agora a nossa palestrinha aqui, o nosso estudo, é apenas um complemento do que ele tão bem nos trouxe na noite de hoje. Mas muito bem, vamos então falar um pouquinho hoje de um tema um pouquinho mais filosófico, se assim podemos dizer, porque a doutrina dos espíritos, ela tem esse tripé, né, de ciência, porque ela nos traz o conhecimento das leis existentes, então ela revela, ela faz com que as coisas existentes se tornem claras, como uma religião, porque nos eleva ao Pai, e é uma filosofia, porque faz com que nós tenhamos, então, uma forma de viver, uma compreensão para melhor viver a nossa existência. Então, baseado nisso, nós pegamos no livro dos Espíritos, no seu capítulo Perfeição Moral, justamente essa frase que é do conhecimento de todos. Conheça-te a ti mesmo. Vamos tentar compreender esta frase tão profunda, tão antiga e tão atual, como sempre ela foi. Então, historicamente, vamos fazer um breve histórico. Então, essa frase, né, conhece-te a ti mesmo, estava inscrita na porta de entrada do templo em Delfos, a fim de estimular a reflexão dos gregos antigos. Porque, como nós sabemos, a Grécia, né, antiga é o celeiro dos filósofos. E eles, então, questionavam muito sobre a vida, sobre os porquês, né, das desigualdades e todas as formas de natureza. Então, eles colocavam nisso, essa frase. E aí nós temos, então, o templo, né, de Apolo, né, na cidade de Delfos. Então, localizado na Grécia, a cidade de Delfos, o templo originalmente era dedicado a Apolo, né? Deus da luz, da razão e do conhecimento verdadeiro, e patrono da sabedoria. Então, na Grécia, né, nós sabemos que naquela época eles eram politeístas, porque ainda vinham, né, de uma ideia de diferentes deuses, de acordo com a natureza, de acordo com os sentimentos, de acordo com os fenômenos da natureza. Então, na Grécia Antiga, tinha esse templo de Apolo, né? E veja que ele trazia, então, essa frase. Então, a frase completa, que ao entrar ao templo, tinha: conheça-te a ti mesmo. E ao sair, e conhecerás os deuses e o universo. A filosofia tem disso, né? É uma frase que você precisa raciocinar, pensar, refletir, né? Então, se nós nos conhecermos profundamente, nós vamos compreender, né, tudo que existe no universo. Tudo que vem a ser esses deuses, como na época eles acreditavam por serem politeístas. E é essa ideia que nós queremos trazer para a noite de hoje, que é de suma importância para todos nós, em particular para a nossa existência na atualidade, porque nós estamos dentro de uma realidade que pode definir um marco a ser dado de início a uma nova perspectiva de vida, a darmos uma razão plausível, uma razão lógica do que vem ser a vida. Por isso a razão de trazermos esse ensino. Porém, atribui-se então à Grécia e a esse templo, mas no Antigo Egito
essa frase também já era conhecida. Então não era da Grécia. Há duas partes do antigo templo de Luxor, né? O templo externo e o templo interno. Os iniciantes, as pessoas que estavam iniciando na sua trajetória de aprendizado, eles estão autorizados a entrar no templo interior, onde só pode entrar depois de comprovado digno e pronto para adquirir maior conhecimento. Então havia uma iniciação, né? Então no templo externo tinha os aprendizes. Passado uma determinada fase, você tinha direito a entrar ao templo interno. Não é diferente no templo de Jerusalém. Se nós pegarmos o templo de Jerusalém, existia o átrio para as mulheres, o átrio para os viajantes, as pessoas que não eram da religião, e o átrio interno, que era só os sumos sacerdotes e os sacerdotes que podiam participar. Então vejam que as diferentes nações, a Grécia, mesmo depois na Palestina, eles trazem muito do Egito Antigo, né? Muito bem. Então, um dos provérbios do templo exterior era justamente o seguinte: o corpo é a casa de Deus. Então a gente vê que isso há uma profundidade, né? E é por isso que se diz: homem, conheça-te a ti mesmo. Olha isso há milhares de anos atrás. O corpo, né? O corpo é a casa de Deus. Que Deus é esse? Porque eles também, o Egito era politeísta. O espírito, a alma, né? Então, o corpo é a casa da alma, que precisa crescer, entender, saber quem ela é, por que ela existe, por que ela foi criada e qual o seu destino. E isso, veja, com o passar dos tempos, mudam-se as nações, as religiões, mas esse conceito vai se perpetuando. No templo interior, um dos muitos provérbios era: homem, conheça-te a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. Por isso que Platão emprega a máxima conheça-te a ti mesmo através do personagem de Sócrates. Platão fora discípulo de Sócrates, né? Para motivar seus diálogos. Platão deixa claro que Sócrates está se referindo a uma sabedoria de longa data. Ele não assume como autor dessa frase, né? Mas ele estava propagando aquilo que ele conhecia, e assim devemos ser, né? É dessa forma que os ensinos, a verdade vai sendo disseminada, ampliada e vivenciada. Então eu estou fazendo essa parte histórica para entendermos que há milhares de anos esta frase e seu sentido, que é o mais importante, sempre acompanhou a humanidade nos diferentes tempos. E só aqueles que se voltavam para entendê-la é que avançavam. Não é diferente nos dias atuais. O Evangelho de Jesus está aí há mais de 2000 anos. Mas aqueles que queiram conhecer e aplicar este Evangelho é que avançam. Os demais vivem a sua vida vegetativa. Muito bem. Então vamos agora dentro, né, da nossa ótica, porque nós sabemos que existem diversas formas, pontos de vista de compreender esse significado. Mas esta expressão revela a importância do autoconhecimento. É isso que nós precisamos saber. É muito fácil falar assim: a partir de amanhã quero ser uma pessoa diferente. Os adeptos da doutrina espírita, a partir de amanhã eu quero fazer a minha reforma íntima. Bom, reforma só se faz daquilo que se identifica danificado.
Ninguém vai reformar uma coisa boa. Ninguém vai reformar uma coisa nova. Então, como que eu vou falar que eu quero fazer essa reforma íntima sem identificar o que eu quero melhorar em mim? O que eu quero mudar em mim? Para que eu faça uma reforma, eu tenho que identificar. E para isso eu preciso fazer essa introspecção, né? Para que então saibamos aonde, como e que eu quero modificar em mim para melhor, né? Assim, Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento. E durante a sua vida dedicou muito tempo para tentar entender a sua própria natureza. Vejam, né? Ele era um grande pensador, estudioso, né? Apesar que não tinha nenhum diploma, não é isso? Ele não era uma pessoa simples. Porém, ele queria entender a sua própria natureza. Por isso que ele chega a dizer, só sei que nada sei. Se ele não sabe nada, que dirá nós, né, a respeito. Por isso que essa introspecção, ela tem que existir de forma continuada. É esse autoconhecimento que faz com que nós avancemos no nosso discernimento. Possamos atingir a maturidade espiritual. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento. Vai libertar do quê? Da ignorância do conhecimento. Que enquanto nós estamos em ignorância, estamos passíveis de errar. Então erramos não porque trazemos uma natureza má, mas é porque ainda estamos sem saber a respeito de tal assunto, por isso que então viemos a errar. Então, por isso, com este raciocínio, Sócrates afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a gente fala, não, mas nós sabemos que existe aquela pessoa que rouba, que mata, que sabe que é errado e faz isso. Não, ela não sabe. Porque se ela tivesse pleno conhecimento da lei, de causa e efeito, de ação e reação, ela não faria isso. É porque ela acha que se matar uma pessoa, aquela pessoa deixará de existir. Ela acha que se ela roubar aquela pessoa, e é muito comum ouvir essa expressão de quem rouba, tem muito, não vai lhe faltar, eu preciso. Mas toda aquela pessoa que tem o fruto de um roubo não prospera, porque sempre está necessitado. Isso tudo porque falta de conhecimento. Então, Sócrates já naquela ocasião afirmava isso. Ninguém pratica o mal de forma consciente e proposital, né? Mas que o mal era um resultado da ignorância e falta de autoconhecimento. Olha como essa frase parece tão simples, bonita, fala-se a todo instante, mas poucas vezes nós paramos para refletir a respeito. Então, o que nos falta para sermos felizes, para sermos saudáveis, para vivermos em paz? Conhecimento. E para tanto eu preciso ter esse autoconhecimento. O que eu sei? O que me falta saber? Porque se ainda nós vivemos em torno da enfermidade, das adversidades, do sofrimento, da dor, do desespero, algo ainda eu desconheço.
Percebem? Então, aquelas pessoas que querem se refugiar, né, nesses psicotrópicos, nesses ansiolíticos da vida, pode tomar Rivotril, Alprazolam, né, venlafaxina, desvenlafaxina e tantas fluoxetina da vida. Tudo isso é muleta. Isso é uma muleta para eu andar, para que eu não vou viver dependente dessa muleta. Ela é importante, claro, ela existe para isso. Eu estou numa fase na qual estou sofrendo, na qual estou enfermo, preciso de algo a me apoiar. O medicamento tem essa função, mas eu não posso entender que ele vai resolver a questão. Ele vai me ajudar a poder refletir, identificar a causa e corrigi-la. É isso que Sócrates falava naquela oportunidade. É isso que a doutrina dos espíritos nos fala nos dias atuais. Pois bem, assim, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos mentores da doutrina: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Quem não quer viver essa realidade? Quem não quer, né, estar nessa condição? E aí a resposta dada: um sábio da antiguidade, desculpe, vos disse: conheça-te a ti mesmo. Então não adianta nós queremos atribuir aos outros a tarefa que nos cabe realizar. A oração é interessante porque ele eleva o nosso padrão vibratório, nos traz lucidez para o raciocínio. Os amigos espirituais, né, que chamamos de anjo da guarda, guia protetor e tantos outros nomes, eles podem nos inspirar. Mas quem vai decidir se vai ou não fazer aquilo, essa inspiração, somos nós. Assim como não podemos culpar os problemas que trazemos, as dificuldades que vivenciamos, e atribuir, isso é o governo, é a economia, é a amizade, é meu chefe, Não! Temos que entender que está dentro de cada um de nós. E quando nós resolvemos esta pendência, tudo à nossa volta fica bem, fica normal. Ainda há pouco, né, nós tivemos a oportunidade de proferir uma palestra que nós falávamos sobre a janela da alma, que é a nossa visão. Os olhos é a janela da alma. A nossa alma, o espírito, está dentro deste corpo. E ele vai então, através da visão, eu vou visualizar o que está à minha volta. Agora, a interpretação é do espírito, é minha. Eu posso estar aqui e interpretar: nossa, hoje está todo mundo com raiva de mim. Ou posso interpretar: hoje todo mundo está aqui numa boa. Mas é a forma que eu estou vendo, é a forma que eu estou vivendo. Então eu preciso ter esse autoconhecimento, porque tem pessoas que, por natureza, elas são pessimistas. Por mais positivo, alegre, feliz que seja o meio, a pessoa está infeliz. Então ela não vê prazer naquilo. O inverso é verdadeiro. Então, devemos nos conhecer. Identificando essa situação, então nós vamos corrigindo a forma de ver. Nós vamos corrigindo, né, esta lente que está
deturpada, que está embaçada, né? Que está desfocada. Muito bem, assim, esse conheça-te a ti mesmo não se basta nesta existência. Nós temos que entender que hoje, cada um de nós é o resultado da somatória de várias experiências passadas. Por isso, querer saber quem a gente foi no passado não vale a pena. Porque hoje a melhor versão é a que nós estamos vivendo. Então, se você se olhar no espelho e achar que você está feio, então, ainda bem que você não vai olhar o espelho como era antes, que era muito pior. Então, deixa quieto o passado, vamos ver o presente. E vamos melhorar, fazer uma maquiagem para melhorar lá para frente. Né? Muito bem, assim, o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é nós conhecermos a nós próprios. Tirar as personas. Persona é aquela imagem, né, que colocava antigamente para representar nos teatros. Né? Então eu tenho que deixar de lado essas máscaras que nós usamos. Deixar de lado as justificativas. Vamos parar de nos justificar. Porque sempre a gente vai pôr a culpa nos outros. Nunca vamos achar que nós estávamos errados. Então, este autoconhecimento requer de nós esta grandeza, né, de não querer, mas é assim, eu sou assim, mas por causa disso. Eu fiz isso, mas por causa daquilo. Não, eu fiz. Certo, errado? Então deixa eu analisar o que foi feito. Se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos, em primeiro lugar, conhecer quem nós somos. Ou seja, conhecer o mundo interior. Eu tenho que conhecer este meu ser. Porque a vidraça, né, o vidro, a janela, ela tem dupla finalidade. Quem está dentro olha o que está lá fora. Mas quem está lá fora vê quem está por dentro. Então, se de repente tudo que eu traduzo, o que eu vejo ao meu derredor, é verdadeiro, ou eu que estou intimamente equivocado? Isso é fundamental. Se a gente quer evoluir, se a gente quer buscar a paz, a felicidade, a harmonia, a saúde, tudo que sempre almejamos. E por que dificilmente alcançamos? Por essa razão. Porque a gente quer que os outros mudem e quer que o exterior traga a felicidade para nós. E quando na realidade a felicidade é a resultante do ser interior. Então o conhecimento e conhecer a nós próprios é um processo, uma busca que não tem fim. E a cada dia podemos aprender mais. Então, o conhecimento é uma coisa, conhecer-se a si mesmo é outra. Então, a pessoa que traz o conhecimento e usa desse conhecimento para conhecer a si próprio, utiliza de tudo. É por isso que a gente lê o Evangelho, lê como fosse para os outros. Como de repente, fomos numa palestra, foi muito boa, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não! Esse conhecimento que a palestra te trouxe é para que você possa conhecer a você mesmo. Né? E aí você fazer a sua conclusão. Resultado. O processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas. Isso é fundamental, né? Este exercício que nos parece dispensável, mas é ele que nos faz melhor a interação entre as pessoas, em que você vai tentar entender aquela pessoa.
Por que ela é assim? Por que ela fala desse jeito? Por que ela age dessa forma? O que traz por detrás da sua expressão? Né? É isso e com isso a gente passa a ser mais compreensível, mais amoroso, mais fraterno. Porque às vezes as pessoas, né, isso a psicologia nos fala muito, pessoas que são extremamente tímidas, elas geralmente têm uma expressão facial de ser bravo. Mas por quê? Porque essa expressão afasta as pessoas. E como ela é tímida, ela não quer essa aproximação, então ela fica com o senho fechado. Mas quando você conhece melhor aquela pessoa, fala, nossa, quando eu te conheci eu achava que você era uma pessoa, agora eu vejo que você é completamente diferente. Por quê? Porque você deu tempo para conhecê-la e você mudou o seu conceito a respeito dela. Né? Assim, outra explicação é que é mais importante nós nos conhecermos, termos noção de quem nós somos e não dar importância ao que as outras pessoas pensam sobre nós. Isso é uma coisa muito importante. Nós valorizamos muito o que as outras pessoas falam a nosso respeito. E às vezes nós também, por sua vez, nos maquiamos, vamos dizer, para representar aquilo que não somos. Então nós não podemos ficar preso à aferição do próximo. Ele não convive comigo, ele não sabe das minhas necessidades, não sabe da minha história. E nisso Jesus é muito pródigo, naquela passagem da mulher adúltera, que os homens queriam apedrejá-la porque era da lei. E aí o que Jesus fez? Porque ele conhecia a história dela, como ele conhece a nossa história. Ele falou, tudo bem, quem tiver pecado atire a primeira pedra. Por quê? Porque sabia que aqueles homens tinham abusado daquela mulher. Sabia a razão pela qual ela teve que se prostituir. Não por vontade própria, mas por imposição. Então, sendo conhecedor disso, Jesus falou, ninguém te apedrejou? Tampouco eu vou fazer isso. Vai e não erres mais, ou seja, não peques mais. Então, essas pessoas que queriam apedrejar a mulher, não sabiam da sua história. Então, por que eu vou me preocupar pelo que os outros acham a meu respeito? Eu tenho que ter este autoconhecimento de quem realmente eu sou. E nisso a questão 919 do Livro dos Espíritos, o item A, está assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E não é verdade? É muito bonito na teoria. Você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Então me dá uma fórmula para entender isso, para que eu ponha em prática isso. Então, baseado nisso, vejam vocês que Santo Agostinho nos dá uma receita, se assim podemos dizer. E abrindo aqui um parêntese, Santo Agostinho, para quem não sabe, foi um dos pais da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele, que criou as leis da Igreja. E está aqui nos trazendo no Livro dos Espíritos a sua mensagem. Por isso que a doutrina dos Espíritos
deve ser vista como algo muito mais ampla do que uma religião apenas, do que uma ciência apenas ou uma filosofia. Por quê? Porque é dos espíritos. Que espíritos esses? Cada qual no seu expoente, na sua melhor conhecimento, contribuiu, dando a sua experiência para codificar esta doutrina para todos. Por isso que nós temos aqui Santo Agostinho, assim como vários bispos que escrevem, e desta forma cria-se essa doutrina. Como existem reis e rainhas, como Sócrates e Platão, também tem textos referentes a eles, e outros personagens. Por isso que é doutrina dos espíritos, por isso que não tem um personagem, por isso que é para todos, não é mais uma religião, mas é algo que vem esclarecer as religiões, naquilo que ela modificou ou alterou alguns conceitos. Muito bem. Então, Santo Agostinho, voltando à nossa preleção, ele nos dá a receita de como fazer o autoconhecimento. E por quê? Com esta receita, nós vamos quebrar esse muro que faz uma blindagem nossa, que nos torna refratário à luz. Veja lá, o homem conseguiu quebrar o muro, e ele está vendo o quê? Um céu, a vida, a natureza, não esse mundo fechado na qual ele vivia e na qual nós vivemos. Então, Santo Agostinho nos diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se a ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que interessante. Ao deitar, ele fazia essa análise, essa retrospectiva do seu dia. E se ao longo desse dia ele não prejudicou ninguém, se ninguém tem do que queixar dele. Aí ele continua, ou melhor, dirige, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizesse alguma coisa que, feita por outro, censuraríeis sobre alguma ação que não ousaria confessar. Isso é importante. Naquilo que fazemos, vamos colocar se outra pessoa fizesse no meu lugar. Qual seria a minha atitude? De reprovação? Se eu reprovasse, sinal que eu fiz coisa errada. Percebe? Porque esse autoconhecimento é difícil de ser feito se não tivermos essa determinação. Façamos uma análise do dia e depois tudo aquilo que eu fiz, falei, puxa vida, aquela pessoa não gostou disso, mas e se ela tivesse feito o que eu fiz para ela, eu gostaria se ela fizesse para mim? E aí você vai perceber se fez certo ou errado. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? É outra pergunta que se deve fazer para o autoconhecimento. Se eu de repente tivesse que voltar ao mundo espiritual, eu ia temer alguém, me arrepender por algo que eu fiz a alguém? Examinai o que pudesses ter... não dá para ler daqui. Obrado
contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós. Olha a sequência que você tem que estar analisando. Primeiramente, se aquilo que você fez é contrário a Deus. Se isso é contra o próximo. E depois contra você mesmo. E a gente sempre faz o inverso. Primeiro eu quero ver se eu sair prejudicado. Não sair, que se dane o mundo. Né? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. É aí que você vai saber aonde realizar a reforma íntima. Identificar o que está errado em você. Corrigir as suas distorções. Procurar ver o mundo de uma forma muito mais positiva. E assim nós vamos crescendo. Então o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E deste progresso resultará o bem-estar que tanto procuramos, a saúde almejada, a felicidade que a gente busca com ansiedade, se nós estivermos com a nossa consciência tranquila. Santo Agostinho ainda diz: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Porque quando nós somos questionados, nós queremos justificar todas as nossas ações. E queremos que os outros nos perdoem, aceitem nosso ponto de vista. Mas quando inverte-se o papel, nós somos juízes inflexíveis. Nós somos determinados, não, o que é certo, e uma expressão que eu sempre gosto de repetir, que justiça sem misericórdia é tirania. Pense isso. Justiça sem misericórdia é tirania. Então, sejamos misericordiosos com o próximo. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. É assim que nós vamos caminhando. E aqui essa tirinha para descontrair. Conheça-te a ti mesmo, bom conselho. Mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Uma boa noite a todos, uma boa reflexão. E é isso mais ou menos que a gente queria trazer sobre esse tema. A gente sempre busca a melhoria. E ela deve iniciar dentro de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.